Oi, pessoal, tudo bem? Nessa aula a gente vai continuar falando sobre plano cartesiano. Essa é a segunda aula da playlist sobre plano cartesiano. Só que agora a gente vai falar sobre a distância entre pontos, tá? Então, olha só. Temos três casos. O primeiro caso é quando as abscissas de dois pontos são iguais. Então, nesse caso aqui, nós temos dois pontos, ponto A e ponto B. O ponto A tem coordenadas x igual a 2 e y igual a 6. Então, x aqui é igual a 2 e o y é igual a 6. E o ponto B tem coordenadas x igual a 2 e o y igual a 4. Então, quando ele fala aqui, ó, que as abscissas desses dois pontos são iguais, é porque o valor em x aqui é igual, tá? E o que é que isso significa? Aqui no plano cartesiano, esse segmento, certo? AB aqui, ele está paralelo ao eixo Y, tá bom? Então, esse segmento ele pode estar paralelo ao eixo Y, pode também estar paralelo ao eixo X, ou não estar paralelo a nenhum dos eixos, tá? Então, esse primeiro caso é quando esse segmento AB ele está paralelo ao eixo Y. Isso acontece quando? Quando os dois pontos, ponto A e B, por exemplo, tem as abscissas iguais, tem os mesmos valores aqui da abscissa, tá? Então, como que eu calculo a distância de A até B? É o módulo da diferença entre as ordenadas. Então, ó, essa distância entre A e B é igual ao módulo da diferença entre as ordenadas, tá? Então, vai ser o y de B, é o y aqui, ó, ordenada, menos y de A. É a diferença entre as duas ordenadas. Então, essa distância entre A e B vai ser, quem é y de B? 4. 4 menos y de A, 6. Essa resposta tem que ser dada em módulo, então, tá? Então, a distância entre A e B é o módulo de menos 2, que é igual a 2, tá? Lembre que é o valor em módulo, tá? Então, a distância é 2. Vamos ver se é 2 mesmo, ó. O ponto, ele saiu do 6 e caminhou 2 unidades, ó, para chegar aqui no 4, tá? Então, imagine que eu estou aqui em cima do ponto A e vou caminhar até o ponto B. Então, eu saí do 6, fui caminhando, cheguei nesse lugar aqui, ó, caminhei uma unidade. Depois eu caminho mais uma unidade, tá? Então, no final das contas, a distância entre A e B é de 2 unidades, ó. 2 unidades, certo? Tranquilo? Vamos para mais um caso aqui, ó. Esse segundo caso é quando as ordenadas dos pontos são iguais. Ou seja, esse segmento está paralelo ao eixo X. Ó, ponto C tem coordenadas x igual a 1 e y igual a 5. E o ponto D tem coordenadas x igual a menos 3 e y igual a 5. Então, nesse caso, ó, as ordenadas são iguais, tá? Ordenadas. São os valores em y. Você vê que o valor em y aqui para o C é 5 e o valor em y para o D também é 5, tá? Então, o que a gente faz nesse caso? A distância entre esses pontos será o módulo da diferença entre as abscissas. Então, ó, a distância aqui entre A e B é o módulo da diferença entre as abscissas. X de B menos x de A, tá? Então, esse caso aqui é quando esse segmento está paralelo ao eixo X, certo? Então, ó, a distância entre A e B é o módulo x de B. Quem é x de B? No caso, eu chamei de C e D, tá? Então, eu vou só trocar essas letras aqui, não tem problema, é só o nome dos pontos. Então, a gente vai fazer entre C e D. Aqui, ó, de C a D, distância entre C a D. Então, é x de D menos x de C. Quem é x de D? Menos 3. Menos x de C, 1. Certo? Então, a distância entre C e D vai ser menos 3 menos 1.
é o módulo de menos 4. Então, o módulo de menos 4 é 4. Vamos analisar aqui, ó. Eu estou no ponto C e fui caminhando até o ponto D. Então, eu caminhei quantas unidades? Ó? 1, 2, 3, 4 unidades. Tá vendo? Ó? 4 unidades. Tá? A distância entre C e D é igual a 4 unidades. Então, se os pontos, se esse segmento, essa distância, estiver paralela ao eixo X ou ao eixo Y, é bem simples. É só fazer o módulo da diferença, tá? Ou se for mais simples, se o gráfico já for dado, você pode contar aqui, se for uma distância pequena, tá? E nesse caso aqui, professor, terceiro caso, o segmento não é paralelo a nenhum eixo. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai aplicar o teorema de Pitágoras, tá? Como assim, professor? Então, ó, eu tenho que calcular a distância entre A e B. Aqui desse ponto A até o ponto B. O que eu vou criar aqui? Eu vou criar um triângulo retângulo aqui, ó. Aqui e aqui, tá? Isso aqui é um triângulo retângulo. Vou chamar esse ponto aqui de C, tá? Então, a distância entre A e B, essa medida aqui, vou chamar de D, é justamente a hipotenusa desse triângulo. Então, o que eu vou calcular aqui? A hipotenusa do triângulo. É basicamente isso. Então, ó, a distância entre A e B, que eu chamei de D, como que eu vou calcular? Aplicando Pitágoras. Então, d ao quadrado, certo? Esse d ao quadrado vai ser a distância entre A e C. Aqui, ó. Vou chamar de ΔX. Tá? É a distância entre A e C. Ou DAC. DAC. É a distância entre A e C. Então, essa é a distância ao quadrado. Tá? Mais essa distância entre B e C. Ó. Vou chamar de DBC. A distância entre B e C. Ao quadrado também. O que é que a gente tem aqui? Pitágoras, tá? Por quê? Porque hipotenusa ao quadrado, D, é igual aos catetos aqui, ó. De 2 catetos ao quadrado, tá? Somados aqui, ó. Tá? E a distância entre A e C? Vamos lá. A distância entre A e C, você já sabe calcular, tá? Por quê? Porque esse segmento aqui está paralelo ao eixo X. Está paralelo. Então, a distância entre A e C vai ser o quê? X de B. Esse caso aqui é o X de C, né? X de C. O X de C, esse ponto aqui, ó, é o mesmo valor de B. Certo? O X de C é igual ao X de B. X de C é igual a X de B. Estão enxergando? Ó? É 4. Então eu vou botar aqui X de B. Tá? Menos o X de A. Ó. X de B menos X de A ao quadrado. Mais a distância entre B e C. B e C. B e C aqui, ó, esse segmento, ele está paralelo ao eixo Y. Então, ó, esse segmento aqui vai ser Y de C, mas o Y de C é igual ao Y de A. Aqui, ó, Y de C é igual ao Y de A, que é 1. Y de A, vou escrever Y de A, tá? Porque no final das contas eu quero botar só em função de A e B aqui, ó, A e B. Y de A menos Y de B. E esse segmento aqui, ó, tá? Esse segmento. Menos Y de B. Tudo isso ao quadrado, tá? Então, ó, a distância, essa distância aqui D, tá? Vou botar até assim, ó, o DAB. Distância de A até B. Então, essa distância de A até B vai ser com raiz, tá? Passei o 2 para o outro lado, entre aspas, né? Passei o 2 para o outro lado. Vou colocar uma raiz, vai ser x de B menos x de A ao quadrado mais y de B
Aqui fica y de b, tá, pessoal? Y de b menos y de a. Se bem que tá ao quadrado, então não vai mudar muita coisa. Mas é só para ficar mais bonitinho. Ó. Y de b menos y de a. Tá? Menos o y de a ao quadrado. Eu botei primeiro x de b aqui. Então vai ficar x de b menos x de a, y de b menos y de a, tá? Então essa aqui é a fórmula. Não precisa fazer esse primeiro passo a passo. Aqui é só para explicar de onde vem a fórmula, tá? Então essa distância vai ser exatamente essa fórmula aqui, ó, que é o delta(x) ao quadrado mais o delta(y) ao quadrado. Vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Então a distância entre A e B vai ser igual a raiz. Quem é x de B? X de B tá aqui, ó, é 4. X de B é 4. E o x de A é 2. Então aqui vai ficar 2 ao quadrado, tá? Mais y de B. Y de B é 5. E o y de A é 1. Então vai ficar 5 menos 1 aqui, ó. Que é 4. Então aqui vai ficar 4 ao quadrado, tá? 4 ao quadrado. Então a distância entre A e B vai ser raiz de 2 elevado a 2 é 4. E 4 elevado a 2 é 16. Então a distância entre A e B é igual a raiz de 20, tá? A gente pode botar como sendo 2 elevado a 2 vezes 5 é igual a 2 raiz de 5. Tá bom, pessoal? Então é isso, a distância entre dois pontos aqui, ó, e que esse segmento aqui não está paralelo ao eixo x ou ao eixo y, a gente usa Pitágoras. Então não precisa fazer esse primeiro passo aqui, ó. Esse passo e esse aqui. Não precisa fazer na questão. Se você lembrar da fórmula, você já pode ir direto para a fórmula, que é esse passo aqui, ó. Esse passo, tá? Então a distância entre os dois pontos, A e B, vai ser x de A menos x de B, ou x de B menos x de A aqui, ó. É o delta x ao quadrado, mais o delta y aqui, ó, ao quadrado, certo? Tranquilo? Então, pode deixar as dúvidas nos comentários e bons estudos, tá?